Noite a todos. Boa noite. O nosso querido host vai ser o Dr. Paulo Renato. Exatamente, que honra, hein? Nossa, que honra e que saudade. Aqui, professor. Tudo bem, Paulo? Maravilha, vocês aí. Passando um Tá pouquinho frio de nessa frio. terra aí, cara? Tá um frio gostoso. Carioca, acho que não sabe o que é frio gostoso não, né, doutor Paulo? Não, aqui nós estamos enfrentando o rigoroso inverno carioca de 20 graus. Essa E a semana, se não me mulherada já engano, está de fez bota, 3. cachecol. Sábado, todo mundo tomando vinho, comendo fondue, Essa é a raclette. parte boa. E fez 3 graus, Paulo. Tema sensacional hoje, hein, Lenz? Então, é um tema que eu tive que me esforçar um pouquinho mais do que eu me esforço sempre, né? Porque são possibilidades clínicas. Me parece que muito mais fácil você falar de algo assim que é consagrado, é preto no branco, tem relação causal, pontual, muito fácil. Tipo, dor facetária, vai lá, faz um bloqueio deu positivo, faz uma risotomia, foi bem. Mas quando nós temos algo tipo vitamina D tem uma associação com um monte de coisa, e é difícil estabelecer a causalidade, né? Não há dúvida. Por isso que eu achei o tema muito bom, que dá margem aí a gente conversar bastante, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que a conversa é válida até porque a literatura ela é muito vasta, muito ampla e com certeza eu não consegui ler tudo que precisava, né? Então, estou aqui para aprender com vocês também. Hoje, vitamina D, cara, tá no caldeirão de bruxa, né? Aquele caldeirão que o pessoal faz uma sopa e, se for velho, toma um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho que é uma coisa importante a gente discutir critério, né? Qual é a dose, em que momento, quanto é que bota, quanto é que tira, quando é injetável, quanto é na boca, porque são protocolos tão distintos, né, Lenz? Sim, Ou nem temos protocolo, para falar a verdade, né? para falar Temos bem a situações verdade, pessoais, né? não temos protocolo, temos uma doses recomendadas e níveis recomendados para diferentes patologias. Uhum, uhum. Paulo, e vamos começar pontualmente, bem britânico, às 8h05, 8h10. Bianca é que manda, ela que é a chefona. Tradicionalmente, Caminho Sem Dor, começamos às 20h10. Isso aí. Então, Enquanto esse pessoal já vai entrando aí. Paulo, eu aproveitei e dei uma roupagem diferente para essa aula. Vamos usar o Prezi para apresentar. Legal, bacana a Para beça. ver Uhum. porque eu vou mostrar alguns
algumas rotas metabólicas ali, algumas coisas que podem parecer pesadas, então eu caprichei na interface, assim, para ficar mais atraente, vocês não me acharem tão chatos. Ótimo. Tem alguém, por acaso, que faz nutrologia, endócrino na sala? Se tiver, por favor, se manifeste. Realmente eu não sei, cara. Eu acho que tem algumas pessoas que estão começando na dor e daí partindo para estudar mais sobre isso, né? Uhum, Aquele preparo de solo lá, então está sendo estudado cada vez mais por colegas, nossos pares. uhum. Jonas, boa noite. Oi, boa noite. Fala, Vinícius. Opa, boa noite, mestre. Boa noite, boa noite. Eu ainda não estou fazendo odontologia, não, mas eu tenho pelo menos 3 amigos bem próximos que fazem, né? E aí eu fico perguntando para eles, gente, que diabo é isso? Como é que a gente consegue desinflamar nosso paciente? Aí eles falaram que não é tão simples assim, não. Não é uma fórmula, não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Essa história de fórmula infalível, plano infalível, não existe. Só perguntar para o Cebolinha, para o Pink e para o Cérebro, não existe. Ele vai passar o resto da vida tentando conquistar o mundo com um plano infalível e não funciona. Entender o paciente, entender o contexto é algo que é fundamental na hora de prescrever. Vinte horas e 6 minutos. Bianca, está contigo. Começamos agora ou vamos até 20h10? Pontualmente 20h10. Já respondeu aqui no chat, já vi. Os horários, Paulo. Essa história de estudo, né? Eu tô
Essa campainhazinha, o que que é, hein, galera? Pessoas sendo admitidas entrando na sala. Bacana. Casa São cheia. Paulo, Fala, mestre, Vinícius. esse final de semana que passou, teve um congresso de ortobiológicos realizado pela SBOT do Rio. E uma Eu grande vi, cara, eu parcela não da... pude, eu queria ter ido, mas eu estava dando aula no Congresso de Neurocirurgia, e também foi no mesmo Ah, dia. foi no Vermont. No Fairmont, foi. Poxa vida, eu quase que eu consigo. Quer dizer, eu estava quase saí nesse curso também. Mas assim, uma grande parcela de colegas renomados aí estão correndo atrás da autorização do PRT e tudo mais. Tanto a equipe do Horta Regen, lá de São Paulo, e uma grande parcela da SPG aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver. Legal, cara. Eu faço votos que seja um movimento uníssono, porque a gente está vendo isso já há bastante tempo, mas assim, Sim, sim, infrutífero, né? sim, sim, Agora, sim, como o ozônio está passando, pode ser, né? sim, sim, sim. Pode ser. Quando a gente vê assim a parte mais associativa das BOT, outras sociedades envolvidas, os próprios conselhos, cara, não tem essa percepção de que a coisa está muito tá próxima, não, sabe? Bianca, Oi, 8h10. podemos Onde está a iniciar? largada, hein? já Podemos? Podemos gravando, iniciar. Bianca? Tá Tá gravando, gravando? sim. Tá. Os meus queridos amigos aqui do Sendor Experts, uma parceria do Laboratório Cristália, um grande parceiro no mundo da dor, né? O Cristália talvez hoje seja dos laboratórios que mais está conosco, próximo das instituições que trabalham com dor, como a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor e nós do SIMPEM. Muito obrigado mais uma vez por toda a parceria do Laboratório Cristália. Hoje a gente tem a felicidade de falar sobre um tema importantíssimo, que é a suplementação ou a análise crítica das reposições de vitamina D. Temos aqui o brilhante Jonas Lenz, um ortopedista, especialista de coluna, também especialista em dor pela AMB, Fellow in Interventional Pain Practice pelo World Institute of Pain e coordenador de um grande serviço de dor lá em Curitiba, Paraná. Ô, Jonas, primeira vez que a gente esteve junto, que eu te convidei para ser professor, você deu aula comigo na pós-graduação do Einstein aqui no Rio, falando sobre inovação, falando sobre realidade expandida, falando sobre machine learning, falando sobre realidade virtual. E você sempre vanguardista, cara, trazendo aí um tema muito importante para todos nós, que é a suplementação dessa vitamina D. Queria até que você começasse falando se está certo chamar essa substância de uma vitamina, mas eu acho muito interessante o tema, tem uma relação direta com a longevidade, com a clínica de dor, com o bem-estar do paciente, né, com a ação anti-inflamatória. Então, Lenzi, muito obrigado, a palavra é sua. Bianca, muito obrigado também. Estou louco para assistir a sua aula. Pessoal, quem quiser, por favor, fale no chat. Pode elencar as suas perguntas. Bianca vai computando tudo. O Dr. Jonas vai responder no final. Vamos ter uma mesa redonda. E no final, microfone aberto, câmera aberta, todo mundo participando. Vai ser muito bom. Até já. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela introdução. Muito obrigado por sempre abrir portas. Você sempre abriu portas para muitas pessoas. Isso é muito legal. Eu admiro muito isso em você, entre outras coisas, claro. E eu gosto de fazer o diferente, né? Então, desde sempre eu busco fazer o diferente,
Eu fui o primeiro ortopedista a ter o Fellow of Interventional Pain Practice pela WIP. Então, a dor entrou no meu mundo já há algum tempo e eu tenho um título de área de atuação em densitometria óssea pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, eu estudei muito osteometabolismo ao longo desse tempo e uma das coisas que a gente vê com osteometabolismo é suplementação de vitamina D e cálcio para os pacientes com osteopenia ou osteoporose. Até então, no mundo de um ortopedista, vitamina D servia para isso. Só que daí, quando nós começamos a analisar de uma maneira mais ampla os pacientes, nós começamos a identificar alguns fatores que influenciam no desfecho, porém eles não são, como vou dizer, não tem um nexo causal claro, né? Então, tem alguns fatores biopsicossociais que influenciam no resultado, porém você não consegue estabelecer um vínculo direto dizendo é por causa disso que você tem dor. No mundo da dor, a gente vê que tem muitas variáveis que interferem no resultado final. E quando as coisas não começam a andar bem, ou quando tem outros indícios, outros fatores que nós começamos a prestar atenção, se nós conseguirmos controlar esses fatores, né, diminuir a lista de problemas, isso pode levar a resultados melhores. Então, o título dessa aula é Vitamina D, Possibilidades Clínicas, e eu acho que é um título super apropriado, porque são possibilidades. Realmente eu não vou conseguir estabelecer nexo causal aqui para vocês, só que são possibilidades que, quando bem manejadas, melhoram os resultados que nós temos na nossa prática clínica. Então, a vitamina D, você até falou, Paulo, que será que ela é uma vitamina mesmo? A vitamina D é mais do que uma vitamina, é mais do que um nutriente. Ela age como um hormônio sintetizado endogenamente. Então, ela é uma vitamina lipossolúvel, assim como a vitamina E, K e A, e ela é essencial para muitas funções fisiológicas do nosso corpo. E ela tem uma particularidade que pode ser sintetizada pelo corpo à exposição da luz solar ou pode ser ingerida em alimentos e suplementos. E quando nós vamos suplementar, existem dois tipos de vitamina. Tem o ergocalciferol, que o ergocalciferol é uma vitamina D de origem vegetal, e o colecalciferol, que é a vitamina D3, que é produzida na pele, através da exposição aos raios solares UVB, mas também é presente em alguns alimentos de origem animal. Então, temos vitamina D2, ergocalciferol, vitamina D3, colecalciferol, porque não é uma vitamina D e está lá, pronta, né? Eu tenho o D2 e D3. E aí, quando nós temos a vitamina D na corrente sanguínea, aí não é a D2 e a D3, é o calcidiol e o calcitriol. Então, não é, por mais que pareça assim, calcidiol é D2, calcitriol D3. Não. Então, a absorção da vitamina D2 ou D3 nos alimentos ou a síntese cutânea leva o ergocalciferol, o colecalciferol, a uma primeira etapa de conversão no fígado, de metabolização, hidroxilação, e ela se transforma em 25-hidroxivitamina D, que é o calcidiol. Essa é a forma mais estável e abundante que nós temos de vitamina D no corpo. Quando eu solicito para o meu paciente para uma concentração sérica de vitamina D, é o calcidiol que eu estou avaliando. E tem o calcitriol. O calcidiol ele é convertido em calcitriol por um processo de segunda hidroxilação que ocorre principalmente nos rins. E aí ele se transforma em 1,25 de hidroxivitamina D.
que é a forma biologicamente ativa da vitamina D. E essa produção de calcitriol ela é regulada pelos níveis séricos de cálcio, fósforo e o PTH, o paratormônio. E a vitamina D ela é absorvida. Como ela é lipossolúvel, quando ela chega lá no intestino delgado, ela é solubilizada, emulsionada pela bile e se formam micelas, que são pequenas partículas que são transportadas para a gordura e outros nutrientes lipossolúveis e é absorvido pelas microvilosidades. Daí ela pode atravessar a membrana da célula intestinal sem a necessidade de um transportador ativo, ou então ela vai, dentro das células intestinais, formar os quilomicrons, que são partículas maiores, que são liberados nos vasos linfáticos e dali entram na corrente sanguínea. A vitamina D também tem uma circulação através de uma proteína de ligação à vitamina D. E quando ela está na corrente sanguínea, ela é metabolizada, a primeira hidroxilação no fígado, a segunda no rim, como já mencionado. E as fontes de vitamina D, primeiro, 80% da nossa vitamina D, ela é proveniente da exposição solar. Então, essa exposição direta da pele ao sol estimula a síntese de vitamina D, porém, não adianta eu estar exposto ao sol com um protetor solar fator 30. E esse fator 30 já é responsável por reduzir a produção da vitamina D em 95%. Os alimentos, então, alimentos de origem animal são fontes de colecalciferol, vitamina D3, principalmente peixes gordurosos, salmão, cavala, sardinha, óleo de fígado de bacalhau, gema de ovo e cogumelos. O cogumelo daí é o ergocalciferol. Inclusive, falando aqui em ergocalciferol, tem alguns pacientes que eles não utilizam porque se dizem vegetarianos e não utilizam a vitamina D ou colágeno porque é de origem animal. O ergocalciferol você pode utilizar porque ele é de origem de cogumelos. Terceira fonte são os alimentos fortificados, né? Então, você vê nas embalagens lá de cereais matinais, leite, suco, enriquecido com vitamina D. E também podemos utilizar os suplementos. E esses suplementos normalmente são prescritos por profissionais da saúde, onde nós entramos na vida do paciente, manejando a sua suplementação, reposição de vitamina D. A vitamina D tem algumas funções no corpo, por isso nós temos algumas possibilidades clínicas. Primeiro, ela regula o metabolismo do cálcio, então ela é importante na absorção e utilização do cálcio pelo organismo. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio no intestino, aumenta a reabsorção de cálcio lá nos túbulos renais. O cálcio ele é excretado e aí ele é reabsorvido graças à vitamina D e o PTH. Ele ajuda também na liberação de cálcio dos ossos. Eu vou falar do metabolismo ósseo. Então, assim, absorver cálcio do osso, mas ele não ajuda na mineralização óssea? Sim, ajuda. Mas tem uma via de modulação, de controle do metabolismo ósseo que é muito importante. Previne doenças como raquitismo, osteoporose, osteomalácia, ajuda na contração e no relaxamento dos músculos. A deficiência de vitamina D, então, pode levar, ele está associado com fraqueza muscular, está associado também com maior risco de quedas e está associado com maior incidência de fraturas. Também tem uma atividade no sistema imunológico. Ele tem
propriedades imunomoduladoras. Ele foi também mencionado o uso da vitamina D durante a pandemia, né, porque ele auxilia no controle de infecções. Também está associado ao menor risco de doenças cardiovasculares. Está associado ao melhor controle da hipertensão arterial e da doença cardíaca. Está associado também ao melhor controle de diabetes do tipo 2. Porém, mais pesquisas são necessárias para entender essa relação. Volto a falar. Quando nós temos um paciente com uma saúde cardiovascular sendo investigada, os clínicos, os geriatras, os cardiologistas, eles têm inúmeros fatores que eles acabam controlando e algumas pesquisas mostram uma associação da vitamina D, da concentração sérica de vitamina D, com uma melhor evolução, né? Também está associado com uma menor mortalidade, direta ou indiretamente, né? Indiretamente através de melhor controle cardiovascular, porém, por si só, níveis maiores de vitamina D têm menor mortalidade. Quanto isso tem relação direta, é difícil dizer. Como eu falei, existem muitos fatores no mundo da dor, existem muitos fatores no mundo cardiovascular e algumas variáveis elas têm um comportamento de mediação ou de moderação. Então, esse fator mediador ou modulador, nós identificamos associações, porém não conseguimos estabelecer nexos causais diretos. Na saúde mental, a vitamina D também está associada com melhor desempenho, melhor qualidade de vida e bem-estar emocional. A deficiência de vitamina D, ela está associada ao maior risco de depressão. Também está associada a outros transtornos de humor. Posso dizer que deficiência de vitamina D causa depressão? Não, está associada. É muito importante, quando nós lemos os trabalhos, os artigos, interpretar bem as palavras e os números. Uma coisa triste é que, às vezes, você vê números e que dizem uma coisa, conclusões dos trabalhos que dizem coisas completamente diferentes. Ou, então, meias-verdades, que essas meias-verdades acabam tornando as evidências não tão robustas quanto elas deveriam ser. Então, a vitamina D, ela atua através de vias genômicas. Então, ela se liga a receptores de vitamina D no citosol, e aí esses receptores de vitamina D, eles... aqui eu vou pegar aqui, ó, o A. As letras aqui não estão em ordem lógica, porque eu segui a ordem da figura para facilitar. Então, o calcitriol, a vitamina D, ela entra na célula, ela se liga ao VDR, que é o receptor de vitamina D, e ela faz uma translocação para dentro do núcleo, que é o item D da figura, e elas agem através do controle da transcrição pelo receptor da vitamina D. Então, essa via genômica é responsável pela maior parte da atividade fisiológica da vitamina D. Em alguns casos, existem ações não genômicas, ou seja, não ocorre a partir da transcrição de proteínas. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o sistema imunológico. Calma que eu vou tentar sintetizar aqui. Por que eu coloquei uma figura com tanto detalhe e essa lista, esse monte de palavra do lado? Para entender como que o processo imunológico ocorre, o processo de modulação do sistema imunológico. Macrófagos. Nos macrófagos, nós temos uma alteração
uma promoção do fenótipo M1 para M2, ou seja, eu tenho uma promoção de uma atividade anti-inflamatória. Tem um efeito anti-inflamatório, tem também uma maior expressão de interleucina 10, menor expressão de interleucina 1-beta, interleucina 6, fator de necrose tumoral e prostaglandinas também. Esse é o macrófago, mas também tem as células T, CD8, que previne a hiperativação dessas células. Por que é importante prevenir essa hiperativação? As células T, CD8, elas têm como principal função reconhecer e eliminar células infectadas por vírus, células cancerígenas e outras células anormais do organismo. Então, vitamina D, ela está associada a menor incidência de câncer coloretal. Está associada também a melhores resultados em alguns tipos de câncer. Essa daqui é uma das vias que já poderia nos responder como é que a vitamina D funciona. Na item C, nas células dendríticas, o calcitriol ele induz um fenótipo tolerogênico. Então, aumenta a expressão de interleucina 10, a glicólise do fosfoinositol, e isso vai diminuir as respostas autoimunes. Então, também tem associação de vitamina D com uma menor atividade autoimune. Células TCD4, o item D. Então, o calcitriol suprime a proliferação de linfócitos T, modula a produção de citocinas, então, interleucina 17, 21, 22, o interferon gama, ele é diminuído e aumenta a produção de interleucina 4, 5, 9, 13 e 10, que são interleucinas anti-inflamatórias. E faz uma mudança do perfil imunológico de T helper 1, TH1, e T helper 17 para o T helper 2. Ou seja, novamente, por mais uma rota, ele induz uma atividade anti-inflamatória. E isso limita os processos inflamatórios e reações autoimunes também. E nas células B, ela pode induzir a apoptose de células B ativadas, promove a produção de citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10, e ajuda a reduzir a produção de autoanticorpos. Portanto, o risco de doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, ele é menor, né? Então, nós temos uma melhor atividade contra processos inflamatórios, melhor atividade contra processos infecciosos e uma menor atividade de respostas autoimunes que podem ocasionar doenças que vão levar os pacientes a desfechos ruins. Em relação ao metabolismo ósseo, a vitamina D, ela não age como um inibidor da reabsorção óssea. Ele não age também como um estimulador da produção óssea diretamente. Quando a vitamina D entra, ela se liga ao VDR, né, o receptor de vitamina D, lá no citosol do osteoblasto, ele vai aumentar a produção de osteocalcina. E a osteocalcina, produzida por via genômica, novamente, ela vai aumentar a produção e a mineralização a partir do osteoblasto. Porém, a vitamina D, ela também aumenta a expressão do RANKI ligante. E essa ativação do RANKI ligante induz a uma maior atividade osteoclástica. O osteoclasto, que ainda não é maduro, ele vai sofrer o processo de maturação e aumenta a absorção. Daí vocês podem se perguntar, puxa, mas se eu uso para melhorar a saúde óssea,
por que que ele vai ativar o osteoclasto? Existem várias vias que elas acabam regulando, né? Através de esclerotina, o FGF23, e o que acontece é que quando você inibe a reabsorção óssea, você vai tendo um osso cada vez mais velho, né? Um osso que ele não vai sofrendo um turnover ao longo do tempo. Cerca de 10% do nosso esqueleto sofre um turnover por ano. Então, em 10 anos, eu renovo todo o meu esqueleto. Se eu simplesmente utilizo um antirreabsortivo, né, um bifosfonado, eu tenho que fazer aquele drug holiday, né? Então, ácido zoledrônico, 3 a 6 anos, um bifosfonado oral, 5 a 10 anos, aí eu paro de usar e aí eu avalio como está a evolução da densidade mineral óssea, porque se eu não fizer esse drug holiday, aumenta muito o risco de fraturas atípicas. E a fratura atípica ocorre simplesmente porque a pessoa tem um osso denso, porém um osso envelhecido. Fazem microfissuras, essas microfissuras elas podem completar e gerar uma fratura. Então, a vitamina D, ela melhora a qualidade do osso, ela não vai melhorar puramente a densidade óssea. Portanto, ela reduz o risco de fraturas associadas à fragilidade. Então, fragilidade óssea é diferente de um osso pouco denso, puramente. E tem também esse trabalho, né, que ele fala do uso de vitamina D em fibromialgia e dor musculoesquelética crônica. A conclusão desse trabalho é que essa revisão sugere que a deficiência de vitamina D é frequentemente observada em pacientes com fibromialgia e pacientes com dor musculoesquelética crônica. Pausa. O que veio primeiro, né? Será que essas pessoas, como 80% é convertida na nossa pele através da exposição solar, pacientes com fibromialgia, eles têm comportamentos um pouco diferentes, eles podem estar mais restritos ao domicílio, e então é difícil eu analisar a causalidade disso. Mas o simples fato de não identificar causalidade não exclui a possibilidade de haver uma associação que deve ser considerada para que os pacientes tenham uma evolução melhor. Então, a conclusão é que a suplementação com vitamina D pode ser proposta para reduzir a dor musculoesquelética e melhorar a qualidade de vida em indivíduos com deficiência de vitamina D e que apresentam fibromialgia ou dor musculoesquelética crônica. E são 4 os possíveis mecanismos que o autor desse trabalho cita. O primeiro tem uma menor expressão de citocinas pró-inflamatórias, como mostrei para vocês naquela figura cheia de rotas, cheia de células, mas nós já sabemos agora que realmente a vitamina D atua nisso. Diminui a produção de prostaglandina E2 a partir do fibroblasto. Também diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias e também diminui a dor, a ativação da dor nível cerebral. Tanto as possibilidades clínicas da vitamina D são várias. Ela não é simplesmente uma vitamina. Ela também atua como um hormônio que é produzido pelo nosso corpo a partir de ergocalciferol, policalciferol. Nessa figura, nós conseguimos resumir boa parte do que eu falei. Eu posso ingerir a vitamina D2 e D3, e aí ela vai ser convertida
em calcidiol através da primeira hidroxilação, calcitriol a partir da segunda hidroxilação. Primeira no fígado, segunda no rim. A vitamina D, ela vai melhorar, modular a atividade a atividade imunológica. Logo, eu tenho menor associação com infecções, menor associação com doenças autoimunes, eu tenho uma menor mortalidade, conforme alguns estudos mostram, tenho uma menor incidência de alguns tipos de câncer, principalmente o colo retal. Eu vou também aumentar a absorção de cálcio lá no meu intestino e aumentar a reabsorção do cálcio excretado no rim, e isso vai manter os níveis de cálcio e fosfato no nosso organismo em níveis aceitáveis. Se eu tenho um melhor metabolismo de cálcio e fosfato, eu vou absorver menos o cálcio do osso, e se eu absorvo menos o cálcio do osso, vou ter uma melhor qualidade óssea, menor risco de fraturas. Também tem possibilidades terapêuticas, por exemplo, queda de cabelo. Nós utilizamos para a doença metabólica óssea o ponto de corte de 20 miligramas por decilitro. Antes, o desejado era acima de 30. Porém, dermatologistas utilizam um ponto de corte de 70 para melhorar qualidade de unha e qualidade de cabelo. Cada especialidade tem um uso, uma ideia, e isso requer diferentes concentrações sanguíneas. Então, é importante que nós investiguemos no nosso paciente os hábitos dele, se for necessário solicitar exames de sangue, solicitar a vitamina D, o PTH, o cálcio, para ver como está o metabolismo desses pacientes, porque como possibilidades clínicas reais dentro do meu consultório, eu consigo enxergar a manutenção de uma saúde óssea, porque não adianta ir perdendo aos pouquinhos osso ao longo do tempo, porque é muito difícil ganharmos massa óssea. Entre 20 e 30 anos de idade, nós chegamos no nosso platô de densidade mineral óssea e dali vamos perdendo progressivamente ao longo da nossa vida. Mulheres, quando têm a menopausa, têm uma queda mais brusca, homens têm uma queda um pouco mais constante. Tem uma melhor saúde muscular, pacientes sarcopênicos, então, eu prescrevo a vitamina D. Eu não fico solicitando de rotina vitamina D para meus pacientes. Também está associado a uma melhor saúde imunológica. Tem um papel no câncer que ainda precisa ser melhor estudado. Trabalhos científicos focados nisso precisam ser conduzidos, mas, sendo bem sincero, acho que eles não vão conseguir fazer esses trabalhos científicos, porque ele tem um papel de mediação e moderação que ocorre ao longo do tempo. Se eu pensar no funcionamento do sistema imunológico para levar à apoptose, células que se desviam da normalidade, a vitamina D tem um papel primordial nesse controle de células que podem se tornar tumores. Do ponto de vista cardiovascular e mortalidade, também tem uma associação. Então, quando nós temos um paciente na nossa frente que tem um kit completo, uma doença metabólica, né, uma síndrome metabólica, eu acho que é muito válido e útil prescrever para esses pacientes a vitamina D. Se vai ficar 20, 30, 40, eu acabo não investigando, a não ser uma vez ao ano, para pacientes que eu prescrevo bifosfonato. Por quê? Porque se eu prescrever um bifosfonato e a pessoa tiver com um nível sérico de cálcio e vitamina D baixos, não adianta nada, e eu posso até ter uma hipocalcemia nesses pacientes. Então, antes de prescrever bifosfonato, eu reavalio
do ponto de vista metabólico, meus pacientes. Paulo, e aí, como é que eu uso vitamina D no meu consultório? Então, as doses preconizadas de vitamina D, elas são entre 1.000 e 2.000 unidades dia, mas também podemos utilizar uma dose semanal, né? Por exemplo, 10.000, 22.000 unidades. Podemos usar, quando os pacientes estão com insuficiência de cálcio, seria um cálcio abaixo de 10, usar 50.000 unidades por semana por 8 semanas. Existem diferentes formas de conduzir. Protocolos, assim, quando são difíceis de serem estabelecidos. Eu queria ver de você, Jonas, quando você acha que a vitamina D é uma emergência? O que eu chamo de uma emergência? Injetável. Quando você acha que é imprescindível a gente fazer uma vitamina D injetável no nosso paciente? O Bianca, você pode também fazer a gestão das perguntas aí no chat, viu? Que eu tenho aqui as minhas perguntas para o professor Lenze, mas você pode também pescar aí as dúvidas da turma, as sugestões também. Por Temos favor. duas aqui no chat. Então, A vamos Renata lá. pergunta qual a dose da vitamina D a ser prescrita. Deixa ele responder a mim primeiro só. Ah, sim, claro. O professor Lenze, quando é uma emergência? Quando eu devo indicar a vitamina D injetável para os nossos pacientes? Paulo, isso é opinião pessoal, tá? Eu acho que nunca. Eu não gosto de medicações injetáveis intramusculares, porque sempre que você injetar alguma coisa no músculo, você pode levar a uma fibrose muscular, aumenta isso pode provocar dor. Eu já tive paciente que se queixou, a principal queixa dela era uma assimetria na região lombar. Na verdade, essa assimetria era uma fibrose muscular que levava a uma retração da pele e da gordura ali. Então, eu não gosto, sinceramente. Anti-inflamatório intramuscular, não gosto. Mas tem o povo que faz a nutrologia, que faz a suplementação intramuscular. Minha esposa é uma que faz intramuscular. Ela faz intramuscular nela, eu faço via oral em mim. Ô, Jonas, e qual é o parâmetro que você considera ideal na dosagem? Você tem algum tipo de parâmetro pela idade, doenças com comorbidades? Você é mais generoso com nível sérico acima de 30, acima de 40, acima de 50? Cara, a literatura varia demais disso. Eu gosto do ponto de corte 30, que é o ponto de corte que era utilizado previamente para tratamento de osteoporose. Tá? 20, eu acho que não é tão eficiente se eu pensar no paciente como infecção, dor, força muscular, né? 70 é ponto de corte de dermatologista. 50, não vejo tanta necessidade assim. É difícil intoxicar com vitamina D, porque ela simplesmente nós acabamos urinando ela. Por exemplo, se eu tomar sol todos os dias, 8 horas por dia, eu não vou ter uma produção excessiva de vitamina D. Tem vários mecanismos de produção de vitamina D em órgãos-alvo, além dessa rota que eu mostrei para vocês. Então, se está faltando ingestão de vitamina D, tem uma concentração sérica baixa de vitamina D, o órgão-alvo é capaz de sintetizar alguma vitamina D para não entrar em colapso. Legal. E tem pergunta aí da plateia, né, Bianca? Vamos dar chance para o pessoal perguntar? Tem algumas no chat aqui, sim. A Renata Carmona pergunta qual a dose de vitamina D a ser prescrita.
Pacientes abaixo de 10, 50 mil unidades por semana, por 8 semanas, depois de manutenção com... eu gosto de usar 22 mil unidades por semana, ou então 2.000 unidades por dia. Tem alguém na plateia, mas que não está com identificação, peço desculpas, mas pergunta qual a melhor suplementação de vitamina D2 ou D3 e qual a relação com a K2? A vitamina D3, a princípio, parece ser um pouco melhor, mas a minha esposa é vegetariana, até por isso que eu falei lá da D2 e D3, e a vitamina D dela é maravilhosa. E então isso não vejo na prática clínica uma diferença grande entre elas. E a segunda que você perguntou, qual que foi? A relação com a K2. A vitamina K2 e o magnésio, eles melhoram também o metabolismo ósseo, né? Porque o metabolismo ósseo ele é muito mais do que vitamina D, cálcio e fosfato. A vitamina K2, associada à vitamina D, ela é mais cara, tá? E normalmente a associação ela é o cálcio citrato malato, que ele é mais caro. E pensando nos pacientes que eles não vêm aqui consultar por causa de vitamina D, né? Eles vêm consultar ou por dor, por algum outro motivo, e aí começa a ficar muito caro o receituário. Então, como eu não vejo uma diferença significativa, eu acabo prescrevendo vitamina D mais com melhor custo. Mas quando eu vi aqui que alguém perguntou de hipovitaminose D, o citrato malato é melhor quando temos pacientes com nefrolitíase, porque o citrato diminui a chance de formação de pedras. E também como a vitamina D ela atua lá no túbulo absorvendo cálcio excretado, menos cálcio na urina, menor formação de pedras. Essa é a pergunta do Fabrício, justamente para pacientes que têm algum comprometimento renal. O Vinícius, ele tem uma sequência de 3 perguntas. A primeira é em relação à prescrição de ácido zoledrônico. Uma vez ao ano e reavalia? É a questão dele. Uma data. Sim, ácido zoledrônico. Eu faço uma avaliação, vejo a densitometria óssea, vejo os exames laboratoriais. Se tiver com os exames ok, eu já prescrevo ácido zoledrônico. Se tiver com uma hipocalcemia, tiver com uma hipovitaminose D abaixo de 10, eu não prescrevo ainda. Eu faço a suplementação e depois da suplementação eu prescrevo o ácido zoledrônico. Aí retorna com 3 meses para ver o nível sérico de vitamina D e cálcio e retorna depois com 12 meses já com os exames laboratoriais para ver se os exames estiverem bem, eu já prescrevo a segunda dose. Lembrando que é de 3 a 6 anos, drug holiday. Outra pergunta também do Vinícius Professor, é como... Desculpa. Quem fala? Desculpa Vinícius? É o Vinícius mesmo. Desculpa a minha ignorância. Drug holiday seria o quê? De 3 a 6 anos, perdão. Como? Não entendi, desculpa. A última frase do senhor em relação a drug holiday de 3 a 6 anos, o senhor realizaria 3 vezes e depois... Como é que é isso? Não entendi. Desculpa. Assim, eu prescrevo o primeiro ano, avalio em 12 meses, tá tudo bem. Segundo ano, avalio 12 meses, tá tudo bem. Terceira dose, daí da terceira dose eu paro. Se tiver história de fratura prévia, eu vou para a quarta, quinta, sexta dose. Se não tiver fratura prévia, eu paro no terceiro ano, daí eu faço o tal do drug holiday, que é para deixar o osteoclasto agir e
fazer esse turnover ósseo, para diminuir o risco de fraturas atípicas. Fratura atípica, né? Ah, sim, perfeito, perfeito. Obrigado, mestre. E a questão do cálcio, agora, a última pergunta que eu tinha feito era em relação ao cálcio. A hipocalcemia ali, né? Você faz o exame laboratorial, sendo hipocalcemia, qual é a dosagem? Como é que você faz a suplementação de cálcio? Vinícius, ele falhou um pouquinho aqui e deu eco. Pode repetir, por favor, falando um pouquinho mais devagar? A suplementação de cálcio a partir de quanto? Como é que você faz? A suplementação de cálcio... Não, exatamente isso. A dosagem, como é que você realiza? A dosagem depende do paciente. Se tem a insuficiência, os 50.000, 8 semanas. Se não tem insuficiência, tiveram 15, 17, 20, 22, eu prescrevo dose semanal. Eu não sou tão fã de usar a dose diária. Gosto de facilitar a vida do paciente, a não ser que o paciente ele já usa diariamente outras medicações e aí eu coloco na receita junto com outros remédios para virar rotina e evitar que esqueça de tomar. Cálcio, é que você está falando, né? Perfeito. Sim, o cálcio, a suplementação de cálcio é de 1.000 a 1.500 miligramas dia em doses fracionadas. Tá? Então, você pode tomar lá o carbonato de cálcio, 500 miligramas. Então, você pode tomar ele separado em 3 doses lá. Tem que ser doses fracionadas, porque senão você vai acabar defecando aquele comprimido que você tomou. Daí jogou dinheiro fora. Pacientes com doença coronariana, aí o cálcio é algo que eu não gosto de usar, tá? Porque pode aumentar o risco de oclusão, doença arterial. Quando O Alisson, suplementar cálcio... Oi, pode falar. posso ir para a próxima? Pode? O Alisson, ele pergunta em relação ao calcifediol, se a absorção é mais rápida. Calcifediol? Isso que ele colocou aqui. Tem o calcidiol, que ele é metabolizado. Tem o colecalciferol e o ergocalciferol, que daí eles são metabolizados em calcidiol no fígado e calcitriol no rim. Calcitriol, ele é o metabólito ativo. Ele que vai fazer toda essa atividade via genômica. É ele que vai se ligar ao receptor da vitamina D, vai aumentar a expressão de proteica. Então, assim, absorção mais rápida, calcifediol, isso eu não sei dizer. Calcifediol é um produto do metabolismo do colecalciferol mesmo no fígado. Eu não sei nem se existe como repor por via oral. Não, realmente eu não conheço também não, Lenzi. Vim aqui para a internet para ver. O calcifediol é a nova forma de reposição. Nunca usei calcifediol na minha vida. Também não. A vantagem dele é que ele pula a etapa da metabolização hepática. Muitos indivíduos possuem polimorfismos do gene citocromo 2R1, que expressa 25-hidroxilase no fígado, que parece justificar as diferentes respostas individuais à suplementação de colecalciferol. Eu acho que já é bem difícil você avaliar a atividade
da vitamina D, porque como ela age em vários órgãos-alvo, é difícil você quantificar isso, sabe? E então dizer que um é melhor que o outro por causa da pular uma etapa de hidroxilação, em teoria parece interessante. Na prática, eu não sei como que eles vão comprovar isso. Você já usou calcifediol, Alisson? Josemar perguntou quais os intervalos que prefere administrar. Então, como eu já falei, diário para quem usa medicação diariamente. Semanal é como eu prefiro. Quinzenal, mensal, não gosto. Tem uma última pergunta do Vinícius: o impacto da hipervitaminose na manutenção de efeitos inflamatórios e imunes, como que você maneja? A vitamina D, ela tem mecanismos de feedback com o FGF23 e com o PTH. Então, quando você tem hipervitaminose, você tem que hidratar a pessoa, e hipervitaminose é difícil você conseguir isso através de suplementação oral. É mais fácil através de uso intramuscular da vitamina D. Eu não uso vitamina D intramuscular, como eu já expliquei previamente. Então, eu nunca tive nenhum caso de hipervitaminose D. E eu já vi pacientes que usavam 50 mil diariamente por 3 meses, e mesmo assim ele chegou a 70 e alguma coisa de concentração sérica, sem efeitos, sem sintomas. Marco Antônio colocou: formulação de carbonato de cálcio tem maior risco de depósito vascular, principalmente em placas de ateroma. Exato, por isso que eu não gosto de usar o carbonato de cálcio em pacientes com doença coronariana. A forma como o cálcio quelado aumenta muito a absorção intestinal do cálcio e reduz os depósitos. Quando a gente fala de cálcio e vitamina D, nós facilitamos uma rota metabólica, que essa rota metabólica ela precisa ser trabalhada também pelo paciente. Então, se você der um monte de cálcio, vitamina D, der um ácido zoledrônico para o paciente e ele continuar sem praticar atividades físicas, ele vai continuar sarcopênico e vai continuar com osteoporose ou osteopenia. Então, nós facilitamos o funcionamento, né, a fisiologia do paciente através da suplementação, porém, é importantíssimo solicitar que ele faça as atividades físicas, que ele tenha uma vida mais saudável, né? Nós damos condições para eles conseguir progredir. Agora, depositar toda a esperança da osteoporose, da dor, de uma infecção recorrente na medicação, isso não vai funcionar. E é uma das coisas que é muito fraco o controle nos trabalhos, nos estudos, é isso, porque eles avaliam lá algumas variáveis objetivas, numéricas, né? E eles não conseguem fazer o controle do contexto biopsicossocial do paciente. Eles não conseguem saber quantas vezes fizeram atividade física, qual atividade física fez. Para a doença, para a saúde muscular e óssea, tem que ser atividade com impacto, né? Então, hidroginástica no metabolismo ósseo tem um impacto muito pequeno. Atividade com carga, como uma musculação, eu indico para os meus idosos, para os meus pacientinhos, praticamente todos.
Bom, por enquanto Eu, no chat foram essas as perguntas. Alguém mais tem alguma colocação, pessoal? eu adoro os meus pacientes que dizem que fazem caminhada como atividade física. Aí eu já falo, ó, ou então faz zumba, eu faço zumba. Aí eu, olha, veja bem, isso aí é atividade lúdica, né? Atividade física mesmo não é. Aí eu explico tudo direitinho, mas a gente pega muito, né, paciente que praticamente não faz nenhum tipo de atividade física. A atividade física é fundamental para um monte de coisa. Melhora. Ali eu falei de saúde mental, né? Possibilidade para controle de transtorno de humor. Atividade física, vou lá. Ele também funciona para controle de transtorno de humor. Para infecções, também melhora a perfusão sanguínea periférica. Para tudo, atividade física vai bem. Só que temos que dar condições também, né? Tem que dar uma analgesia para o paciente, porque se ele tem já sarcopenia, tem dor vertebrogênica, nós temos que controlar a dor, melhorar o metabolismo dele, e aí ele vai a campo reabilitar. Só exigir que ele reabilite sem dar condições aos pacientes é um tanto injusto. Professor, Oi, Paulo. Vinícius, Ô, Vinícius. bom, nós como médicos em si, né, prescrever uma dieta não é a nossa competência, né? Tem até muitas brigas em relação a isso, né? As pessoas usam nossa mexem nas nossas coisas, a gente não pode prescrever a dieta. Mas, assim, falar o que a gente pode evitar, o que a gente deve consumir, eu acho que não tem problema, né? O senhor costuma fazer esse tipo de diferenciação e o que praticamente seria? O que você costuma te orientar? Porque é uma coisa Orientação que em eu também relação à procuro. dieta? Isso. Dieta, então. Evitar alimentos pró-inflamatórios. Açúcares, glúten. Aí entra um ponto que é difícil de manejar, é laticínios, porque a maior parte do cálcio que nós ingerimos, ele é proveniente de derivados lácteos, né? Um copo de leite tem o cálcio que a gente precisa para o nosso dia. E é difícil ter uma quantidade de cálcio a partir de vegetais verdes escuros. Então, eu falo para diminuir a ingesta de laticínios, glúten, açúcares. Aumentar a ingesta de leguminosas, vegetais verdes escuros e nuts, né? Amendoim, castanhas. Ponto. Isso que eu falo para os pacientes. Inclusive, nos pacientes que eu opero, na orientação pós-operatória de alta, a evolução de alta está escrito, está impresso e eu entrego para eles e falo. Para 100% dos pacientes que são submetidos à cirurgia. Vinícius, desculpe, mas eu fiquei um pouco confuso em uma parte. A vitamina D irá controlar respostas imunes e inflamatórias em excesso? Sim, sim. Deixa eu pegar aqui efeitos imunológicos. Aqui, ó. Então, primeiro que ele muda do fenótipo M1 para o M2, ele previne a hiperativação das células T CD8, ele induz um fenótipo tolerogênico, ou seja, ele diminui a atividade inflamatória a alguns antígenos que são percebidos do nosso corpo. E, às vezes, esses antígenos é o nosso próprio corpo e daí pode ser a origem de doenças autoimunes. Também suprime a proliferação de linfócitos T. Essa gangorra que tem aqui, ó, no item D, bem no centro da tela, deixa eu pegar aqui, ó.
anotar isso daqui, ó. Então, ele vai diminuir a produção de interleucina 17, 21, 22, interferon gama, interleucina 2, fator de necrose tumoral, e vai aumentar a expressão de interleucinas anti-inflamatórias, de células T reguladoras e T helper 2, que a T helper 2 ela diminui também a atividade inflamatória. Alguma dúvida em relação a isso, Vinícius? Beleza. Não, mestre. Vamos encerrar então, Bianca? É isso aí. Acredito que foram sanadas todas as dúvidas. Professor Lenz, parabéns aí pela palestra, viu? Isso está gravado na nossa plataforma, né, Bianca? Quer falar um pouquinho? Quem não conseguiu assistir hoje, qual é a melhor opção para ver gravada? Isso, quem quiser rever essa aula, essa semana ainda deve estar disponibilizada no Caminho Sem Dor, no YouTube, /Caminho Sem Dor. E lá vocês podem repetir quantas vezes necessário e recomendar para quem desejar. Suas palavras finais, professor Lenz. Paulo, palavras finais. Avaliar o paciente como um todo é importante em qualquer cenário, em qualquer especialidade. Se você for tratar dor, for tratar doenças infecciosas, se você for tratar qualquer coisa. Então, o título da aula são vitamina D, possibilidades clínicas. Né? Então, em momento algum eu falei, use isso nessa dose que vai resolver o problema. Porém, avaliando o paciente como um todo, nós conseguimos ver que muitos dos pacientes que têm desfechos não tão bons, desfechos ruins, eles acabam tendo alguns padrões que se repetem, né? E o que eu vejo na prática clínica e o que alguns trabalhos mostram é que essa insuficiência e deficiência de vitamina D está associado com alguns perfis de doenças autoimunes, doença de fragilidade óssea, dor crônica e infecções de repetição. Então, existem algumas evidências que devem ser levadas em consideração. É a primeira coisa que eu penso no meu paciente? Não, não é. Porém, aquele paciente que está numa evolução mais arrastada, vale a pena investir nisso. Vale a pena ou investigar ou mesmo fazer uma suplementação baseado no padrão comportamental da pessoa. Por exemplo, um anestesista, né, que vive numa sala, num centro cirúrgico que não tem janela, não tem exposição ao sol, vale a pena suplementar se ele chega no meu consultório. Agora, uma pessoa que trabalha na rua, a maior produção é através da conversão pelos raios UVB. Então, ela tem normalmente a concentração de vitamina D dela é melhor. Então, vale a pena individualizar. Perfeito. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado você, meu amigo. Um abração a todos. Fique conosco nos Caminhos Sem Dores e também nas nossas plataformas do Simpen. Um abraço a vocês. Obrigado. Até segunda. Um abraço. Boa noite. Até Obrigado, a próxima semana. Boa noite. Obrigado a todos. E obrigado, Vinícius, por contribuir, por perguntar. Nada, é só para tirar a dúvida mesmo, porque a gente não nasce sabendo, né? Obrigado, mestre, por tudo. Tchau, tchau. Valeu, um abraço, boa noite. Boa noite.